Gado Agro, com Kellen Severo. O Brasil deve se tornar o maior exportador de milho do mundo neste ano. A comentarista de agronegócio da Jovem Pan, Kellen Severo, entrevistou a analista da Agrural Commodities, Daniele Siqueira, que explica as mudanças que estão a caminho. Acompanhe. O Brasil vai se tornar o primeiro exportador global de milho em 2023? O Brasil deve ser o principal exportador de milho em 2023, à frente dos Estados Unidos, mas mais por uma questão conjuntural. Os Estados Unidos, eles têm feito exportações muito lentas, estão com preços pouco competitivos devido a uma questão dos produtores que têm segurado o milho para deixar para vender depois. Então, os preços deles ficaram altos e o Brasil acabou exportando mais milho ainda do que já deveria exportar, né, nos últimos meses de 2022, agora no começo de 2023 também. E aí a gente vai voltar a exportar agora com força só a partir de julho, quando entra a safrinha. Então, se a safrinha vier cheia, aí sim a gente tem muita chance de ser o maior exportador de milho do mundo à frente dos Estados Unidos nessa temporada. Mas depende de quanto a gente vai colher na safrinha. Aí, se a gente for o primeiro exportador mundial de milho nesse ano, significa que o Brasil vai estar nesse posto nos próximos anos? Não necessariamente. O Brasil já foi o maior exportador de milho do mundo na temporada 2012-13, quando os Estados Unidos tiveram uma grande quebra de safra. Então, também foi um momento conjuntural em que o Brasil ocupou esse posto. Depois, os Estados Unidos voltaram a ocupar esse espaço. A China vai ser o principal destino do milho brasileiro em 23? Quanto deve comprar? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz nesse momento. Eu estive num evento em Singapura na semana passada e teve muita discussão em torno disso, enquanto o Brasil faria de exportação para a China. Mas antes dessa pergunta de quanto o Brasil vai exportar para a China, a principal questão é quanto a China vai precisar importar de fato de milho ao todo em 2023. E não é muita coisa. A China é autossuficiente em milho, ela faz algumas importações mais por questões de rotação de estoques, por questões de qualidade. Então, ela chega a importar 15 milhões, 20 milhões de toneladas por ano, mas nada que se compare à soja, que são cerca de 100 milhões de toneladas por ano. Então, a China vai sim ganhar espaço gradativamente no mercado brasileiro de milho, porque a China tem uma estratégia de diversificar as origens, porque hoje ela compra basicamente dos Estados Unidos e da Ucrânia. Com a Ucrânia, tem questões delicadas devido à guerra, devido a ser uma região geopoliticamente tensa, e com os Estados Unidos tem a questão tensa, mas aí no outro aspecto, né, que não é exatamente uma guerra de verdade, mas é uma guerra econômica, de certa forma, entre Estados Unidos e China. Então a China vem para o Brasil para se abastecer, mas não vai acontecer no curto prazo uma explosão de vendas de milho para que tenhamos aqui no Brasil o mesmo cenário como temos na soja. A China vai ser sim um comprador importante, mas não vai ser um comprador tão importante como a soja, lembrando que a China compra 70% de toda a soja que o Brasil exporta. Volumes vai depender mais da China do que do Brasil. Se nós tivermos milho e a China estiver disposta a vir comprar, a gente vai acabar vendendo o quanto eles quiserem, e aí os outros importadores é que vão ter que se virar para ir buscar o milho em outro lugar. O que o agricultor brasileiro pode esperar de média de preço? No caso do milho, a gente tem visto uma exportação super firme do Brasil. Seria até de se esperar que os preços estivessem mais altos, mas se a gente olhar os preços do milho nos últimos 6 meses, eles estão praticamente lateralizados aqui no Brasil. Então, por mais que a gente tenha vendido muito, esses preços não conseguiram subir por uma série de fatores. Podemos ter uma melhora caso haja quebra da safrinha, mas isso, claro, a gente nunca quer que aconteça, né, uma quebra da safrinha, mas vem safra maior nos Estados Unidos aí, então é complicado apostar também em preços muito mais altos caso a safra deles venha cheia.